Pode adorá-lo nessa noite. Ele está aqui já nessa noite. Os demônios de enfermidade já foram embora. A depressão já foi embora. O diabo já foi embora. Quem controla este ambiente é o Espírito Santo. Deixe escapar a pressão. Adore-o nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor que está aqui. Obrigado por sua presença, Senhor. Nos sentimos tão pequenos nesta hora, mas obrigado por fazer participante da graça do Senhor. Um dia eu era um homem pecador, mas hoje posso dizer, sou seu filho. Aqui está, Senhor, diante de mim, a menina do seu olho, a sua noiva. Eu me encontro aqui, Senhor, num lugar muito sério, Jesus. E eu não darei conta de mim mesmo, mas eu rogo a Ti, fica conosco nesta noite e nos fale a Sua palavra, e que os pecadores reconheçam o Senhor como seu Salvador, e todos nós possamos ter um momento de reavivamento em nossa alma, e que possamos sair daqui mais cheios do Senhor. Em nome do Senhor Deus que está aqui nesta noite, nós oramos e pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Quero dizer que eu amo a todos. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe a vida do pastor Anildo. Pela confiança. Pastor Anildo, qual é um exemplo para todos nós de um pastor, um missionário, um homem que Deus tem usado nesses últimos tempos para guiar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Nossa reunião foi maravilhosa, sobrenatural, onde tivemos palestras e assim estamos voltando para nossa casa com um grande aprendizado a mais em nossa vida. Deus abençoe o pastor Anildo, a comida, o almoço de hoje. Vamos dizer para essa igreja aqui, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe o esforço, né? Eu estava tão feliz, né? Eu estou feliz, mas no sentido assim, bem à vontade, mas na saída do almoço, o pastor Anildo me deu essa missão que aí você foi. Os pastores sabem o que é isso, né? Né, pastor? Por que eu tinha que parar naquela porta ali? Eu disse para o pastor Darcy, por que eu tinha que parar naquela porta? Mas Deus abençoe o pastor Anildo. E Deus abençoe o espírito que ele tem, o qual contagiou a reunião, nossa vida. E estamos voltando, como eu disse, bem melhores para a nossa casa. Eu só quero dizer uma palavra assim, valeu a pena vir. Se estourou o pneu de carro, qualquer coisa, né, pastor Jorge? Isso não é nada, pelo que nós temos sentindo aqui hoje, né? Então, valeu a pena vir? Com certeza, né? E então, que Deus abençoe, né? Fico feliz de ver a irmã Eli, né? Que era de Passo Fundo, agora, né? Nora do pastor Anildo, casaram com o João. E eu fiquei contente de rever eles aqui. E que Deus abençoe
Também então os nossos irmãos, está a mãe da irmã Elia aí, a irmã Ana, o irmão Wanderson, estão aí. Está onde? O irmão Daniel, aí pode ficar de pé, o irmão Daniel de Lares e a família também que nos ajuda ali. Está ali a irmã Andressa, o irmão Daniel, que Deus abençoe, né? O irmão William, que já foi apresentado, que Deus abençoe. Mas vamos para a palavra, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Quem ama aí vai dar um glória a Deus bem alto. Graças a Deus, né? É como o pastor Anildo falou, né? No começo desse culto, né? Que esse amém, esse glória a Deus já espantou todos os demônios longe daqui, né? Êxodo capítulo 3. Eu estava relutando e fui ali para o quarto, nervoso. O pastor que eu enxergava, eu pedia oração. Uns quantos já oraram até aqui por mim, né? Mas eu confio que Deus vai nos dar um bom momento em sua palavra. E com a ajuda do seu amém. Nós cantamos alegre, e agora vamos ouvir a palavra alegre também? Nós damos glória a Deus nos hinos, mas vamos dar glória a Deus para a palavra também? Né? Graças a Deus. Êxodo 3. Uma vez, eu fui privilegiado de fazer uma viagem com o pastor Carlos Vilar, meu amigo. Está onde ele? Pastor Carlos Vilar, ele me convidou e eu fiquei muito feliz. Fomos até a igreja do pastor Peralta, ali no Chile, e naquela reunião Deus me deu uma mensagem, e eu preguei vários cultos ali em Passo Fundo sobre a grande comissão. E eu fiquei feliz que depois que nós estávamos falando esse assunto, nós recebemos a mensagem, né, dos nossos irmãos crentes da Bíblia, a grande comissão. E eu quero falar aqui um pouco, baseado no que o nosso profeta falou e no que a Bíblia Sagrada fala sobre a grande comissão, né? E que Deus possa nos ajudar. Eu estava também ali atrás, agradecendo a Deus, né, por esse ministério dos crentes da Bíblia que tem abençoado a nossa vida. Eu creio que mereciam graças a Deus aqui nessa noite, porque nós temos tido o privilégio, a honra de ter uma mensagem por mês. Nós temos muito alimento, graças a Deus. Se alguém está anêmico, não é por falta de comida, porque a comida está batendo em nossa porta todo mês. Amém? Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu quero que você repita esse versículo. Eu leio, depois o irmão repete bem alto. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Agora eu quero que você repete comigo esse versículo também. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Aleluias! O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Que o Senhor acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pode se assentar, amados. Eu quero controlar o horário aqui. 9 horas. E eu quero controlar o horário aqui. E foi dado até as 10. Agora é 9h03, então eu tenho 40 minutos para falar aqui
E Deus me ajude que eu dê conta. Amém? A grande comissão. Quando Deus dá uma comissão para um homem, Ele sustenta esse homem. Eu me alegro quando o irmão Brana disse que a verdade sempre prevalecerá. A mensagem de Deus, jamais Satanás vai barrar em alguma era ou em algum tempo. Ele nunca conseguiu fazer isto, porque a mensagem de Deus sempre irá adiante. Porque a mensagem de Deus é a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa comissão. A comissão que Deus deu a Moisés e a comissão que Deus deu a Josué. Amém? E nós vamos ler alguns versículos da Bíblia, alguns parágrafos da mensagem, e que Deus possa continuar em nosso meio e tomar o controle de todas as coisas. Nós sabemos, amados irmãos, que quando Deus chamou Moisés, Deus guardou Moisés desde seu nascimento. Eu não vou me prender muito nos detalhes. Quando Deus olha para o povo de Israel, um povo de Deus, que estava na mão de um Ramsés, de um faraó, que não conhecia Deus, que não valorizava o povo de Deus, que olhava para o povo de Deus como hereges, como loucos, ou como pessoas, homens e mulheres, sem valor. Uma escrava morrer esmagada por uma pedra era apenas mais um morto. Não havia valor diante dos olhos daquele faraó quando ele olhava para aquele povo. Mas aquele povo, mesmo escravo, era o povo de Deus. Mesmo abaixo dos chicotes de faraó, eles eram o povo de Deus. Abaixo dos pontapés daqueles soldados cruéis que não conheciam Deus também. Abaixo daqueles chicotes, daqueles soldados que não poupavam aqueles velhos homens, mas eles eram o povo de Deus. E sabendo eles que era o povo de Deus, eles sabiam que um dia o grande Deus libertaria deles daquela escravidão. Eles criam numa promessa, e eu creio aqui também nas promessas de Deus aqui nesta noite. Eles criam que Deus um dia libertaria eles, enviaria um libertador. Os açoites, os xingões, os pontapés não foram suficientes para abafar a oração daqueles hebreus, ou tampouco esfriar a fé que eles tinham. Eles podiam estar ali, mas dentro deles eles diziam: Deus nos enviará um libertador. Um belo tipo, né? Nós no Egito, que é o mundo, mas mesmo lá no mundo, nada satisfazia a nossa vida, o nosso coração. Você estava lá num baile ou bebendo, mas um vazio dentro de você. Era a sua alma dizendo: teu lugar não é aqui. Não é bebendo no bar, não é nesta boate, não é nesse vício de droga. Eu tenho algo maior, eu preciso de algo maior. Eu preciso de uma palavra que sacia a minha sede. E quando você ouviu a palavra de Deus, você saciou a tua sede. Faraó morreu em tua vida e hoje você pode cantar: livre estou pelo sangue de Jesus. Quem é livre aqui nesta noite? Você pode dizer: eu sou livre pelo sangue de Jesus? Você pode dizer: eu sou livre pelo sangue de Jesus? Nenhum demônio mais te amarra aqui agora. Você é livre para adorar a Deus. Nenhum espírito te segura aqui nesta noite. Você é livre. E bom é ser um homem, uma mulher livres. Havia homens que oraram. Preste atenção. Como vale a pena orar e perseverar na oração. Havia um povo que orava. Havia um povo que estava mesmo massacrado, mas orava, como o irmão Brana pregou a mensagem, levantando e tirando da história o velho Arão, chegando cansado, mas toda noite ele tinha o lugarzinho dele, pastor Anildo.
Ele tinha o tapetinho certo ali no chão. Ele tinha a escrivaninha dele toda noite. Ele tinha um horário marcado com Deus. Deus sabia o horário que o seu servo orava. Deus sabia qual era o momento que ele dobraria os seus joelhos. Não sei se era meia-noite, não sei se era às 3 horas da manhã. Ele tinha um momento com Deus. Você sabe, eu tenho que passar por aqui, chega cansado. Sua esposa disse: querido, você está cansado, deixa para os mais novos. Ele disse: não, eu vou fazer a minha parte. Arão tinha o encontro com Deus. Arão, mesmo naquele Egito sendo maltratado, mas dentro dele borbulhava uma esperança. Um dia isso terminará. Um dia isso acabará. Um dia eu vou parar de ver meus irmãos sofrer na mão desses soldados. Igreja do Senhor, um dia esse mundo sofredor de opressão vai terminar, mas nós entraremos numa eternidade. Um dia os velórios terminarão. Um dia um pai não chorará mais ao lado do caixão de um filho, ou um filho não chorará mais ao lado do caixão do seu pai. Um dia isso terminará, e esse mesmo povo que eu estou enxergando aqui triunfará na glória. Triunfará na glória. Então, diga comigo: vale a pena orar, vale a pena perseverar. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Arão orava. Escute, Deus conhecia já a voz de Arão. Depois eu vou mostrar na Bíblia. E chegou o tempo que Deus deu o libertador. Nasceu na família de Arão uma mulher humilde, Jocobede, que cuidava do seu marido. Então ela ficou gestante e nasceu o libertador. Quando nasceu o libertador, o diabo se alvoroçou. Você veja que a vida de Moisés tipicou a vida de Cristo. O profeta pregou a mensagem do 6º selo porque o Espírito de Cristo estava em Moisés. Você veja, assim como houve morte de crianças de 2 anos para baixo, nos dias que Moisés nasceu, o dia que Jesus Cristo nasceu também, todos os meninos daquele lugar, de 2 anos para baixo, foram mortos, menos Moisés. Porque o velho Arão chegou em casa desesperado e disse: eu tenho, querida, a pior notícia de todas. Agora chegou no limite. Agora não sei o que vamos fazer. Muitos talvez entraram no seu limite nesse culto, mas eu estarei te apresentando não um homem, não uma religião, não um ser humano, não, mas a presença de Deus. Ela pode mudar a tua vida aqui nesta noite. Agora é o limite. Aleluia. Fala, amor. Faraó decretou a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. Eu posso ver Arão olhar para o bercinho. Lá estava aquela coisinha mais linda do mundo. Estava mexendo as perninhas, quem sabe, ou brincando com a coisinha em suas mãos. Arão olha e chora. Mas eu posso ver a pequena Jocobede. O profeta disse: ó Deus,
dos demais Jocobedes desta era. Ela olha para o seu bebê e confiante ela olha, irmão Beto, para o seu marido e disse: querido, sabe o que vamos fazer? O quê? Vamos entregar ele na mão de quem nos deu. Vou fazer uma pergunta bem simples. Quem deu o teu filho para você? Ah, está fraco. Quem deu os teus filhos para você? Eu regozijei quando o pastor Febroni falou em um período da reunião e disse assim: não criamos filhos para povoar o inferno, criamos filhos para morar com nós na eternidade. Os meus filhos estarão na eternidade comigo. Então entregue eles na mão de Deus. Pastor, mas está na droga, mas está na mão de Deus. Essa droga não é maior que Deus. Essa cocaína não é maior que o Espírito Santo que eu estou sentindo aqui. Oh, irmão, há um sobrenatural aqui. Oh, diz o irmão Brana, que decisão tremenda. Eles não procuraram nenhuma via humana, nenhum pensamento humano. Deus nos deu Moisés. Vamos entregar ele na mão dele? Porque o nosso filho, meu amor, tem uma comissão na terra. O nosso filho é a resposta das nossas orações. O nosso filho tem um chamado. Aí quando entrega na mão de Deus, você não caminha por você, você caminha sob a direção de Deus. Foi Deus que instruiu eles a fazer um cesto de juncos. A inspiração veio. Deus mostrou o rio. Deus mostra caminhos que parecem ruins para nós. Rio Nilo, encrivado de crocodilos. Mas é nesse rio que vocês colocarão um pequeno Moisés, que ainda não se chamava Moisés, você sabe, né? E a criança foi empurrada nas águas. Mas você sabe, né? Viu o crocodilo com a boca aberta. Mas o Mombrana disse: Deus ordenou anjos. Porque dentro da cesta havia um homem que tinha uma comissão de Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E nem um demônio de crocodilo, nem nada disso tocou no bebê. Caiu na mão de uma mulher, irmã de Faraó, certo? Ela queria um filho, ela se apaixonou por Moisés e colocou o nome Moisés, aquele tirado das águas, amém? Vamos rapidamente. Deus coloca Moisés dentro do palácio. Olha o que Deus faz. Precisava alguém para dar mamar para ele. Tinha uma menina que dizia: eu sei quem pode te ajudar. Aí no meio do povo hebreu tem uma mulher que tem leite materno à vontade. Então vai lá uma escrava que era chutada, que era pisoteada. Agora ela está entrando no palácio de Faraó. Agora os guardas têm que abrir caminho para elas. Aleluias, é isso, irmão. Filho de Deus, o diabo tem que sair da frente.
É isso que Deus faz. Deus te tirou lá do lamaçal e te colocou aqui hoje. Eu posso ver o Jacobede pegar o Moisés, eu não acredito que ele está no meu braço. Ela queria chamar meu filho, mas não podia chamar ainda. Mas você está aqui. Eu sabia que a minha oração não ia cair por terra. Tudo que eu quero é ver os pais dizendo hoje, eu sabia que a minha oração não vai cair por terra. Lembra quando a irmã de Faraó entrou? Quando o Faraó reconheceu quem ele era? Eu lhe dei a vida, eu lhe dei o conforto, mas eu gostei daquela parte. Jacobede olhou para ela e disse, mas eu dei a vida. Agora eu quero perguntar, Deus cuida? Deus cuida? Sim. Moisés se torna um poderoso. Na lista para ser o segundo faraó. Mas o dom de Moisés, o chamado de Moisés, escute, não era para enriquecer o faraó. A comissão que Deus deu não era para ele servir faraó. A comissão que Deus deu não era para ele enriquecer faraó com ouro, com madeiras, com linhos. Era algo maior. Eu conheço tantos pastores que tinham uma boa vida sucedida, uma boa profissão, mas a comissão floresceu aqui dentro. Abandonaram grandes salários. E tu acha que Deus vai desamparar um homem desse? Deus dá mais ainda. Deus dá mais ainda. Ele tinha suquinho gelado, ele tinha toda a mordomia, mulheres abandonando ele. Ele poderia escolher a mulher mais linda do reino. Irmãos, eu acho tão tremendo quando Moisés reconhece quem ele é. Guarde isto. Moisés reconheceu quem ele era. Eu não sou um egípcio. Eu quero dizer que eu não sou desse mundo. Eu sou um hebreu. É por isso que algo fluía no coração de Moisés, quando o irmão Brana disse, quando Moisés olhava pela ventana da janela do castelo, ele olhava, parecia que algo puxava o coração dele para aquele povo. Ele não conseguia falar nada mal daquelas pessoas, ele não conseguia maltratar aquelas pessoas, havia uma particularidade, ele não sabia. Mas chegou a hora, irmão, chegou o momento que Deus disse, eu vou te mostrar, Moisés, quem você é. Hein, irmão Reginaldo? Aquelas festas que tu ia, aqueles momentos, você sentia um vazio, mas Deus estava dizendo, um dia eu vou te mostrar, Reinaldo, aonde é o teu lugar. Ele olha para o bom Anildo e diz, você pode fazer alguns bailes aí, mas eu vou te mostrar qual é o teu lugar. O teu lugar, a tua comissão é fazer missão, é ganhar almas. Amém! É enriquecer o reino dos céus. Tirou do palco e colocou no Amazonas. É tremendo. Quando Deus tratou com sua vida, talvez um bom salário, fama e tudo que o Senhor quisesse tinha. Essa era a situação de Moisés. Mas ele não pensou duas vezes em Morroial.
eu não sou um egípcio. Aquele é meu povo. Então meu lugar não é aqui, meu lugar é lá. Aleluia! Deixa eu me controlar aqui, amém. Louvado seja Deus. Desce para ser um escravo. Prova a dor dos seus irmãos. Prova o trabalho dos seus irmãos. Faraó tinha tudo para matar Moisés. Mas Deus jogou um punhado de areia nos olhos do diabo. E disse: eu vou te matar na míngua. Vou te expulsar para o deserto. Com apenas um pouquinho d'água. Eu quero ver você sobreviver. Sobrevive. Sabia que o irmão Branham pregou a mensagem como poderei vencer? Ele disse assim: nós vivemos na pior era de todas as outras eras. Quem já leu isso? Nunca houve uma era tão terrível como essa. Mas há um povo que vai sobreviver. Quando o irmão Beto chegar lá, e vai chegar num corpinho de 22 anos de idade, aí vai vir um de uma era e vai perguntar: ô meu irmão, que era você? Eu saí do quê? De Laodiceia. Você conseguiu vencer? Eu venci Laodiceia. Mas a notícia aqui no céu era que muita pouquinha gente ia vencer Laodiceia, mas eu vou vencer. Pastor Afonso, nós vamos vencer. Ai, meu Deus. E sai o Moisés num deserto escaldeante. Às vezes ele cai no deserto. Levanta e continua o servo Moisés. Mas eu posso ver o céu em olho em Moisés. Todo ministério terá que passar muitas vezes por grilhões, por provas. Há um preço a pagar. Mas Deus ampara Moisés. Vamos dar 2 passos para frente? Deus, Moisés casa, dá uma esposa. E agora Moisés tem um encontro com Deus. Porque uma comissão sem Deus, palavras, mas Deus. Palavras não libertam, mas Deus liberta. Era isso que os irmãos africanos falaram ao irmão Branham. Tivemos Billy Graham, foi maravilha. Tivemos Oral Roberts, foi magnífico. Até hoje, estamos pagando os hotéis dele, mas foi magnífico. Mas, irmão Branham, a sua visita foi Deus nos visitando. Eles estavam fartos de palavra. Eles queriam algo maior. Eu vou chegar lá, amém? Vamos continuar? Moisés tem um encontro com Deus. E quando ele chega,
A sarça queimava e não se consumia. Ele era tão corajoso que ele olha para ver. Deus disse: Moisés, Moisés. Oh, glória. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu não lembro a mensagem que o profeta disse: Moisés estava pisando nas areias sagradas de Deus. Aqui é um CTG. Muita coisa errada aconteceu, mas desde ontem, isso aqui é sagrado. Bata teu pé assim. É sagrado. Aqui o diabo não pode colocar os pés dele agora. Ontem, hoje e amanhã de manhã, o diabo está proibido de colocar os seus pés aqui. Aqui se tornou a areia sagrada de Deus. E eu estou pregando com toda a fé que eu tenho, que o câncer pode cair nesta noite, a diabetes pode cair nesta noite. Amém? Agora diga com a Bíblia: ele disse mais. Diga bem alto: ele disse mais. Oh, eu amo isso. Diga junto com a Bíblia: eu sou o Deus de teu pai. A primeira vez que Deus falou audivelmente com Moisés, e ele se apresentou para Moisés, ele disse: eu não sou o Deus de Abraão, primeiro, e nem o Deus de Jacó em primeiro. Ele se apresentou a Moisés e disse: eu sou o Deus de teu. Aquele velhinho teu falava todo dia comigo. Quem lembra daquele hino? Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos. Ele conhece a nossa voz e não confunde nenhuma delas. Um fala grosso, outro fala bem fininho, outro é meio fanho. E Deus disse: é o fulano que está falando comigo, é o ciclano que está falando comigo. Quando, irmão, eu achei tão tremendo isso. Quando Deus se apresenta para dar a comissão para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de teu pai. Agora eu quero perguntar: será que quando Deus falar com nossos filhos, Deus pode falar a mesma coisa para os nossos filhos como Ele falou para Moisés? Quantos pais falam com Deus? Quantos pais oram a Deus? Quantos pais estão jejuando, saindo do seu conforto e jejuando por seus filhos? Pois se vocês estão fazendo isso, quando Deus trabalhar com o seu filho, Ele vai dizer: eu sou o Deus de teu pai. Às vezes nós cobramos só dos filhos, e nós? E nós? Será que Deus conhece a nossa voz? Eu tenho certeza que a minha Ele conhece. Eu sei que Ele conhece a sua também. Ele conheceu o teu amém agora mesmo. Ele conheceu o teu glória a Deus agora mesmo. Ele conheceu o teu aleluia agora mesmo. Irmão, eu estou sentindo que esses aleluia estão rompendo a barreira de Satanás. Estão chegando à presença de Deus. Não fica indiferente se você não gosta de mim, mas preste atenção no conteúdo que eu estou falando aqui. É a palavra de Deus. Vamos repetir com mais gás. Eu sou o Deus de teu pai. Oh, que orgulho para Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Você acha que Deus não está olhando para a tua aflição? Você acha que você está sozinho? Não, você não está sozinho. Você acha que quando o inimigo coloca a tua própria família contra você, e você às vezes fica lá chorando, eu te dou razão, dizendo: meu Deus, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Deus está me mandando dizer para alguém aqui: você não está sozinho. Olhe para o teu lado agora, você não está sozinho. Eu sei que eu estou falando isso por discernimento. Alguém aqui esses dias fez isso, a palavra: Senhor, eu estou sozinho, mas Deus está me usando para te dizer: você não está sozinho, irmão. Deixe-me pregar aqui nesta noite um pouco mais. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Vale a pena orar. Por causa dos seus exatores. Quantos exatores estão ao teu redor? Porque conheci as tuas dores, as suas dores, porque desci para livrar-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Deus não deu um cantinho, não. Terra boa. E ela está aqui hoje. Igreja de São Miguel, igreja do Brasil, igreja da Argentina, igreja de todo mundo. A terra é boa. Ah, meu Deus, eu sou apaixonado por isso. Terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Amém? Deus dá a comissão para Moisés, certo? Posso ler o parágrafo da mensagem? Alguém perguntou: aonde você vai, Moisés? Vou conquistar o Egito. Isso treme meus pés da minha cabeça agora. Moisés descendo, puxando uma jumentinha, com a sua esposa montada de lado. E alguém pergunta: onde vais, Moisés? Eu vou descer e conquistar o Egito. É a mesma coisa que o pastor Ivan, vindo com sua esposa e perguntar para o pastor Ivan: onde você vai? Eu vou conquistar a Rússia. Eu vou conquistar a Rússia. Todo mundo está com medo da Rússia, mas eu não tenho medo. Nós somos conquistadores. Me desculpa, eu estou com vontade de virar umas cambotas aqui agora. Aleluia! Irmão, isso aqui é tremendo. Eu amo essa mensagem. Eu vou conquistar o Egito. A invasão de um homem indo para o Egito, bem, o Egito seria como ir conquistar a Rússia. As melhores unidades mecanizadas do mundo estavam bem ali, mas Deus lhe disse: vou enviar você lá para assumir o controle. O presidente da ONU, o senhor Guterres, não sei como se é bem esse nome que diz, Guterres, presidente da ONU, estão em desespero.
A natureza, nós podemos ver, irmão, ela está completamente descontrolada. Nós vamos ter dias difíceis para frente. Tempestades, como já estamos vendo. Calores, enchentes. Quem não está vendo o final do mundo, há algo de errado. Por favor, se acorde. Mas creia você, se não crê, meu amigo, meu irmão, a mesma coisa. Mas Deus tem um povo aqui na terra hoje que pode erguer a mão ali fora e repreender uma tempestade. Não precisa fazer cruz com machado. Não precisa jogar roupa de neném no terreiro. Bota a mão para cima e diga: Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter o controle da tua cidade. Vou te enviar Moisés para ter controle do Egito. E as pragas foram da natureza. As águas se converteram em sangue. Foi granizo. Foi escuridão. Estava tudo no controle de Moisés. Eu lembro do meu profeta, o irmão Brana, pregando numa tenda na Alemanha, e os feiticeiros chamaram uma tempestade. E a tempestade veio arrebentando tudo. Mas havia um homem ali na Alemanha, com uma comissão de Deus. E um homem pequeno de Kentucky levanta a mão e repreende os demônios da tempestade. E o feiticeiro vê que é um poder maior ali agora. Amém? Louvado seja Deus. Perdido numa nevasca, estava caminhando por uma linha telefônica, mas ali desce o anjo do Senhor, e ele fala a palavra, e a nevasca vai embora. Ele embarca no seu carro e abastece, e o freteiro foi colocando gasolina. Ele disse: Senhor, algo estranho aconteceu. Estava na meteorologia que havia uma das maiores nevascas na região aqui. Foi embora. O que era? Um homem que tinha o controle. Um homem comissionado por Deus. Uma mulher comissionada por Deus. Tem o controle na sua mão. Não sei se vocês creem. Alguém crê aqui? Se vier um vento arrebentando, vamos levantar a mão e dizer: príncipe dos ares, que são demônios, se afaste da nossa cidade, porque agora eu aprendi que o controle está na minha mão. Irmãos, nós não somos uma gentinha qualquer, nós somos a noiva comissionada pela maior mensagem que já existiu na terra. Pode bater palma, aleluia. Não é para mim, é para eles. É para eles. Eu não vou ler, para não tomar muito tempo. Vou descer ao Egito para tomar o controle do Egito. Tomou ou não tomou? E qual era a mensagem de Moisés? Essa eu aprendi com o meu professor, Carlos Vilar. Qual era a mensagem de Moisés? Todo dia nos ouvidos do faraó:
solta o povo de Deus. E o Arão atrás dele. No outro dia, parece que eu estou vivendo agora aquele dia. Solta o povo de Deus. E o Arão dizia, amém, amém. Quem que está orando pela tua necessidade todo dia, ou é aquela oraçãozinha de 3 minutos e esquece? Quem que está levando o teu filho todo dia o nome dele na presença de Deus? Todo dia! Porque todo dia já estava a voz do Moisés. Faraó, estou eu de novo aqui. Eu não aguento mais ouvir esse homem. É assim que tem que chegar a situação do diabo dizer, eu não aguento mais isso. Vou sair. Vamos explodir o diabo, os ouvidos do diabo hoje à noite. Você tem algum familiar que precisa de libertação? Diga alto, solte. Fala o nome dele agora. Fala, solte. Fala o nome do teu familiar agora. Eu não sei qual é que é o problema do teu familiar, mas diga, Satanás tem que soltar ele, pelo poder do Senhor Jesus. Irmão, eu não estou pregando de balde aqui nesta reunião. Deus quer tratar com nós. Solte o povo de Deus. Aí veio a praga dos piolhos, veio a praga das trevas, veio todas as pragas, das rãs, das águas, e veio a praga do granizo, e a última foi a dos primogênitos. Ao ponto que o Faraó disse, sai da minha frente, Moisés. Sai com esse teu povo da minha frente. Valeu a pena, Moisés, passar os grilhões do deserto. Valeu a pena se tornar um escravo. Agora ele estava com a vitória na mão. Não é pouca coisa não. Mais de 2 milhões de pessoas foram libertadas pelo ministério, pela comissão que Deus deu a Moisés. Será que eles saíram assim do Egito? Mas está cumprido esse culto hoje. Que engraçado, só culto está cumprido, uma festa nunca está cumprida. Eu sei que eu tenho que respeitar, não cansar os irmãos, mas não está gostoso esse lugar aqui? Só um pouquinho. O povo sai glorificando a Deus. Eles estavam saindo e eles disseram assim, opa, estamos esquecendo uma coisa, o quê? Estamos esquecendo do nosso patriarca José. Porque ele disse, um dia vocês vão sair daqui, mas não esqueça de mim, viu? Porque no Egito não tem ressurreição. No mundo não tem ressurreição. Uma vida mundana não tem ressurreição. Uma vida com pinturas e maquiagem não tem ressurreição. Egito não tem ressurreição, mas terra prometida tem ressurreição. Abandone o pecado, abandone as roupas curtas, abandone os cosméticos, abandone tudo que é do diabo e ouça o Espírito Santo. Há uma terra de ressurreição. Irmão Beto, ele sai cantando, irmão Beto. Amém?
Quantos de nós, quando veio para a mensagem, eram os crentes mais alegres da igreja? Mas parece que o fogo vai apagando, não sei porquê. Estou terminando, pastor. Amém? Um homem, sob debaixo de uma comissão de Deus, guiando 2 milhões de pessoas, ele enfrenta um mar. Começam os problemas. Moisés, tu trouxe nós aqui, e tinha aqueles espíritozinhos errados, de Datã, Coré, Birão, para agitar o rebanho. Qualquer coisinha o pastor é culpado de tudo, coitado do pastor. Esse aí é o pastorzinho de vocês, Moisés, olha o que estão fazendo com nós aí. Se eu fosse vocês, voltava para onde vocês estavam. O Mombrana disse que Moisés sabia quem ele tinha ouvido. Ele disse, acalma o povo aí que eu vou falar com Deus. Deus disse para Moisés, manda em primeiro lugar o povo entrar nas suas tendas e ficarem calmos, porque a fé não opera na agitação. E o irmão Branco, quando o povo ficou calmo, Deus soprou um vento do norte. E Deus desce no coração de Moisés, um homem que tem comissão de Deus, conhecia Deus. Ministério que conhece Deus, que tem particularidade com Deus. Moisés, marche. O resto deixa comigo. Igreja, marche. Pastores, meus amados, que eu amo tanto, marchem! Não deixe o problema abater a comissão que Deus deu para vocês. Nós, o povo, precisamos de vocês. Não deixe os abandonos, não deixe as críticas, não deixe o diabo desanimar o vosso ministério, mas eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, marche e o mar vai se abrir. E Moisés manda o povo marchar. Amém? Amém? Igreja, vamos marchar? Amém. Fique ao lado do seu pastor. Amém. Ele precisa de nós. Marche. Esse mar vai abrir para vocês. Seja como Arão, ajude a mão do Moisés a ficar para cima levantada. Eles atravessam o mar. Deus é estratégico. Enquanto o povo de Moisés, o povo de Israel atravessava o mar, o Mombrana disse que desceu anjos e frouxaram todos os parafusos das rodas das carruagens de Faraó. Tem anjo que troca e coloca pneu também, irmã. Eles afrouxaram todos os parafusos. Deus trabalha lá na frente e Deus trabalha atrás também. Os cavalos poderosos e negros de Faraó tiveram que levantar as suas patas diante da coluna de fogo. O cavalo preto de Apocalipse 6, ele vai ter que cair por terra, porque é um povo de uma mensagem. O cavalo amarelo vai ter que cair por terra, porque é um povo comissionado por Deus. O colcinho não vai pegar nós, a besta não vai pegar nós. Nós somos águias. Águias. Sabe por que Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela pegou o pandeiro e começou a bater? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ela olhou para trás. Ela viu aqueles soldados que batiam nela.
Ela via aqueles soldados que chamavam ela de nomes baixos. Agora eles estavam morrendo afogados. Ela disse: glória a Deus. Aqueles que me oprimiam, agora Deus abateu. Você está feliz nessa noite? Aqueles demônios que te seguravam estão mortos hoje. Faça assim. Você está livre. Livre da prostituição. Livre do vício. Livre de Laodiceia. Livre da formalidade. Livre das modas do mundo. Livre, livre, livre. Canta, noiva de Jesus. Nós estamos livres. Nenhum sistema, nenhuma religião, nenhum grupo fechado segura esse povo. Nós somos livres. Aleluia! De pé mesmo. Eu vou entrar em Moisés em 2 minutos. Diga Daniel 2:21, diz assim: Deus é o Deus que tira reis e coloca reis. Então Deus, Ele sabe quem tira e sabe quem coloca. Moisés era lei, mas a graça já estava pronta. A graça saiu com 8 anos de idade do Egito, mas agora já estava pronta. E para a graça entrar, a lei tinha que morrer. Então Deus leva Moisés no Monte Nebo, mostra a terra, mas você não vai entrar. E Moisés morre. Mas da mesma maneira que Moisés, na mesma hora que Moisés morreu, Deus ressuscitou. E ninguém sabia do falecimento de Moisés, a não ser Deus. E ele disse, agora ele visitou um homem chamado Josué. E Josué quer dizer Salvador. Josué quer dizer graça. E Deus desce em visão. E Deus fala com voz em visão para Josué: meu servo Moisés é morto. Talvez o diabo disse assim: agora Moisés morreu e eu vou achar o corpo dele para corromper ele. Até agora está procurando. Porque Moisés está guardado em um lugar. Porque ele tem que voltar a Israel com Elias. Agora Josué. E eu gosto das palavras de Moisés para Josué. Me aguenta um pouquinho mais, minutinhos. Se sentem. Diga assim. Não precisa dizer. Olha as palavras de Moisés para Josué. Israel, pois habitarás só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu. Não é aqui. Aqui, desculpa. A palavra de Moisés a Josué: esforça-te e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça, meu filho. Aqui não está filho, mas é a minha palavra. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou até os pais lhes dar, e tu os fará herdar. O irmão Branham disse que o ministério de Moisés foi abrir caminho no deserto. O irmão Branham disse que Jesus veio com uma coisa para a terra:
para introduzir o Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus foi para introduzir o Espírito Santo no povo. Todo o ministério verdadeiro, ele não vai fugir nessa base. Não levar o povo para si. Eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esse eu tem que baixar, mas o ele tem que ser exaltado. Alguém concorda aqui nessa noite? Só um pouquinho. Eu sei que tem gente orando para mim parar, mas vou parar. Só um pouquinho. Um pouquinho mais. Não vá no banheiro agora. Não perca isso. Não perca isso. Deus está aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Josué era o ministério da graça. Era o Espírito Santo. E o irmão Branco disse que Josué, a primeira coisa que ele fez, pastor Estevão, ele fez o povo tirar a espada da bainha. O ministério de Josué fez o povo pegar na espada. Josué disse: agora nós não vamos comer comidinha pronta nas mãos, não. Agora a coisa, nós vamos entrar nessa terra. E antes de o Jordão abrir, Deus disse para Josué, meu irmão maninho, Deus disse: hoje, Josué, eu vou te engrandecer diante do povo de Deus. Hoje, você vai ver, Josué, que assim como estava com Moisés, eu estou contigo também. Eu vou te provar. É hora de tirar a espada da bainha. Pregadores, não é hora de parar de pregar. Agora é hora de pregar. Se algum pregador está desanimado, eu acho que eu não vou mais auxiliar o pastor. Não, é hora de avançar. Uma vez eu preguei sobre a espada, e Ezequiel disse: quando um soldado tira a espada, é sinal de guerra. Josué fez o povo arrancar a espada da bainha. Vamos tirar a espada? Havia um profeta que estava orando, Sabino Canyon, e desce o poder de Deus, e uma espada cai na mão dele. E aquela espada era tão linda que coube bem na mão dele. E a voz disse: essa espada não é de um rei, essa espada é do. E o nosso profeta manejou bem essa espada. Aleluias! Estão entendendo aí? Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, certo? Atravessaram o Jordão, e cada palmo de Canaã era a promessa, era para Israel. Eu tinha muita coisa a pregar aqui, mas vou encerrar. Quero dizer que eu amo todos vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vou embora ainda. Sabe de uma coisa? Às vezes quando o diabo acha que está ganhando, é a hora que ele está perdendo. Quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo com a comissão, primeira vinda como Filho do Homem, como profeta, morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar todos os nossos pecados, como? Com uma missão: perdoar os nossos pecados. O Cordeiro de Deus imolado. Aí o diabo disse: eu matei ele na cruz. E estava em festa. O corpo dele foi à sepultura. Espírito de vida voltou para Deus. Mas a sua teofania desceu nas regiões perdidas. Disse Pedro, e pregou as almas em prisão dos dias de Noé. E quando o dia ele foi descendo, sabe como disse o irmão
O Fabian pregou uma vez, disse que tem as escalas de demônio. Tem os demônios bem fraquinhos, que é o fofoqueiro. É o demônio mais jaguarinha. Daí tem os outros demônios mais fortinhos, vai descendo. E ele passou pelo primeiro dos demônios do fofoqueiro. Tem gente que gosta de contar uma fofoca na igreja. É um espírito. Mas não odeia o irmão, ora para ele. O irmão é gente boa, ele só tem que largar esse espíritozinho de lado. Mas ele é gente boa. O céu é para ele também. Aleluia! Aí o fofoqueiro desceu correndo e disse, ó, tá vindo o homem aí. Aí o diabo disse, mas vocês não mataram ele? Sim. Vocês não crucificaram? Sim. Quando o diabo disse assim, Jesus bate na porta, você sabe disso. Ele olha, mas como é que ele está aí? Ele pega a chave da morte e do inferno e começa a subir. Entende? Entendeu, meu irmão? Foi a hora que o diabo perdeu. Ele ressuscita. Ele caminha com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ah, que eu podia falar muito disso. Mas ele dá uma comissão em São Marcos 16. E essa comissão é para nós. E de pregar o evangelho a todo mundo. Vamos pregar? As mães também têm comissão. Cuide dos teus filhos. Ensine as suas filhas. Porque no colégio tem muito espírito de lésbicas. Outros espíritos de homossexualismo. Eles precisam de um lar estruturado. Que diga, filha, o evangelho ensina assim, irmão. Tudo vai morrer, mas o evangelho vai prevalecer. Vocês querem o evangelho de Deus? Eu quero terminar com isto. Jesus deu a comissão, ide e pregar o evangelho a todo mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E colocarão as mãos sobre os enfermos e diga junto, e os sararão. O profeta disse, Deus nunca mandou você orar pelos enfermos. Deus mandou você sarar. Alguém tem coragem de botar a mão ao lado aí de alguém? E dizer, eu te curo? Tem que ter fé. Seja curado, irmão Beto, em nome de São Jesus. Pastor Febrônio, Deus cure o nosso pastor. Sabe, eu lembrei do pastor Febrônio agora. Eu posso ver também quando William Brana, um bêbado, bate no carro dele e desmancha o carro do nosso profeta, um homem comissionado por Deus, que trouxe a mensagem revelada da hora para nós. E o diabo disse, agora peguei ele. Agora acabei com o povo da mensagem. Se enganou, diabo. Porque depois da partida do irmão Branda, a mensagem começou a explodir no mundo inteiro. Teve um irmão Green que rompeu os muros da Rússia e a mensagem entrou na Rússia. E eu preguei, não é porque eu estou aqui diante do pastor Febrônio, mas eu preguei na minha igreja esses dias. Mas teve também um Febrônio Rodrigues Neto com a mochila nas costas, quando a profecia disse, onde o rádio não vai alcançar, os meus anjos entrarão. Povo da mensagem, nós não estamos derrotados, nós somos mais do que vencedores. Teve um pastor Febrônio, teve um Weber Cordeiro, teve sim homens, teve um Alcindo, o pastor Alcindo do Uruguai, teve homens. Que tinham uma comissão do assim diz o Senhor, passaram por vales,
como o pastor está aqui, por mares sangrentos, mas hoje eu chorei aqui. Quando eu vi o pastor Frebon erguendo a mão trêmula, eu não estou emocionando ninguém aqui, eu estou falando a verdade. Um homem que não tem do que se envergonhar. Mas eu quero dizer, pastor Febrônio, valeu a pena. Deus te abençoe. Deus abençoe. Você pode glorificar a Deus agora. Você pode se alegrar agora. Deus te deu uma comissão. Alguém sola um hino para nós? Obrigado. Passei 9 minutos do meu horário. Graças a Deus. Há uma noiva comissionada por Marcos 16 aqui? Eu posso ouvir o teu glória a Deus? Posso ouvir tua oração agora? Enquanto a igreja ora, eu sei que o Espírito Santo está em todos os cantos desse edifício. Eu não falo isso por falar, eu conheço a presença dEle. Os anjos de Deus estão aqui. Não saia do teu banco agora. Alguém que quer entregar a tua vida para Jesus e disse: pregador, ore por mim. Eu quero entregar minha alma para o Senhor Jesus. Eu não quero mais viver esta vida de tristeza, de agonia. O diabo só me batendo. Não estou conseguindo dar volta na minha casa. Mas Jesus está te chamando agora aqui. Alguém que quer reconciliar também. E disse: você diz, o meu lugar é na igreja. Eu sei que o rápido está tão perto. Então eu te chamo, se alguém, venha no altar. E eu peço que a igreja não pare de orar. Por favor, ore. Alguém tem força para orar aí ainda? Que os Espíritos soltem as vidas. E eu não sou de insistir muito não. Se não há ninguém, não há problema nenhum. Há alguém que quer reconciliar? Há algum visitante que quer uma oração? Há alguém que diz: eu quero, irmão, uma oração. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero ter essa comissão de Deus em minha vida. Venha no altar, e aqui há pastores que vão orar pelo senhor e as senhoras. Aqui há homens ungidos por Deus que podem orar por vocês. Enquanto toda a audiência fecha os seus olhos, e agora estamos numa batalha aqui travada contra demônios. Demônios de incredulidade, demônios de pecados. Mas Deus está aqui para ajudar estas pessoas. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou há alguém que quer reconciliar de volta a tua vida com o Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo te chama. Se não há ninguém, a mensagem foi pregada. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que a presença de Deus está aqui. E eu quero chamar todos os jovens que estão aqui nesse ambiente. Vem, irmão. Aqui é um casal. Vem aqui, irmão.
uma família pedindo socorro aqui, pedindo oração. Coloque o braço ao redor da sua esposa, irmã. Deus está aqui para suprir a necessidade de vocês. O anjo do Senhor está aqui para encher a vida de vocês com o Espírito Santo. Nunca retrocedam nesta caminhada, mas deixe esta reunião tornar um marco na vida de vocês. Deixe esta reunião tornar um marco na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com a permissão do pastor Anildo, antes de eu entregar o microfone para ele, algo está ardendo aqui em meu coração, de chamar todos os jovens, e jovens casados também, casais novos. Deus me manda eu chamar vocês aqui, todos, a vir em busca de um renovo do Espírito Santo. Isso veio no meu coração quando eu estava pregando, porque esta comissão esteja sobre vocês. Glória a Deus. Depois o pastor Anildo, que conhece, visitante que está aqui no altar, ele vai orar, vai apresentar. Aqui tem um jovem reconciliando. Quantos dão graças a Deus por uma alma reconciliando? Até hoje Deus não falhou e nunca Ele falhará, igreja. Mas eu preciso que a igreja ore. Muitas pessoas, casais jovens e jovens solteiros estão nesse altar. Há muitos deles que precisam do batismo do Espírito Santo. E com o levantar de mão dos pastores e da igreja, dos nossos anciões, e que estão espalhados sobre esta audiência, nós vamos orar. E Deus vai descer nesses matrimônios. O espírito de intriga, de briga, vai sair destas famílias. Esses jovens que também têm seus futuros para frente, Satanás não terá poder contra a vida deles. Eu creio. E eles não darão nenhum passo errado, mas o Senhor estará na diante deles. Oh, eu sei que Deus está aqui. Todos fechem seus olhos e não parem de orar, igreja. Por todo edifício, ore agora. Aleluia. Eu estou vendo moças chorando nesse altar. Eu sei que Deus não erra. Aleluia. Ouçam seus pastores. Nunca deixe Faraó massacrar vocês. Há um chamado no vosso coração. Há uma comissão ardendo em seu coração. Então deixe Deus usar. Pai Celestial, há jovens no altar, reconciliando, Senhor, dizendo: eu quero voltar. Nessa noite os grilhões estão sendo quebrados, os cadeados, as correntes caindo ao chão. É uma noite de libertação. É uma noite de vitória nesse lugar. O diabo tentou impedir, Senhor, a vinda de muitos aqui. Mas nesse momento o diabo está sendo derrotado uma vez mais, envergonhado. O grande conquistador está aqui, está presente. Oh Deus, eu me lembro do profeta dizendo: Ele já veio a mim milhares de vezes, mas toda vez que Ele vem, algo bom acontece. E Ele está aqui em nosso meio, Pai. Eu levanto a minha mão, a igreja, a audiência orando com a mão levantada, ministros com a mão levantada.
Nós oramos por cada um que aqui está buscando algo da tua parte, Pai. Aquele mesmo vento que soprou ali no Pentecoste, Pai. Que houve ali uma mudança de vida, que Ele possa soprar nesse lugar. Que esse momento seja um marco na vida desse jovem, dessa moça, desse casal. Pai, nós expulsamos todo espírito errado, espírito contrário, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite só não recebe quem não ora, só não recebe quem não pede, só não recebe quem fica de boca fechada, que não tem nada para dizer. Ele marcou essa conferência para você estar aqui. Qual é o desejo do seu coração? Não se apresse de sair da presença dEle, tenha o teu momento com Ele. Você quer mais do Espírito Santo? Você quer ter a tua experiência com Deus? Quem sabe você saiu de casa dizendo: eu quero voltar diferente, eu quero a minha experiência com Deus. É você e Ele agora então. Não se importe com quem está ao teu lado, é você e Ele. Jesus tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Pai, toca em cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Há jovens chorando em prantos, em desespero aqui no altar. Coloque a mão na pessoa que está ao teu lado e ore por ela. Ore por ela, ore pela pessoa que está ao teu lado. Traga ela para dentro do teu coração e diga: Senhor, Senhor, abençoe essa pessoa ao meu lado, abençoa meu irmão. Senhor, abençoa, ouça a oração da minha irmã, ouça a oração do meu irmão. Aleluia. Não sou mais quem era, eu sei. Há pessoas sendo curadas aqui agora. Tocou-me Jesus. Há pessoas sendo libertas da depressão aqui agora, exatamente agora. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ao vi Jesus, a tempestade cessa. Ao vi Os Jesus, ministros que estão aqui mais próximos, impõem as mãos aqui, ó. Impõe as mãos, ministros, venham orando, vão orando. É uma noite de vitória, Deus está trabalhando aqui. Toda nossa vida, iluminando a negra Não importa o que o escuridão. médico disse para você.
Ele disse que é câncer. Aleluia. Ele disse que é algo maligno. Ele disse que é algo que não tem mais jeito. Tem jeito, agora mesmo, tem jeito. O médico dos médicos está cruzando por aqui. Livramento de aflição, e em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ave Jesus, a tempestade cessa. Ave Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma. Há jovens aqui no altar tendo uma experiência com Deus. Vida, há jovens sendo renovados aqui no altar nessa noite. Iluminando a negra escuridão. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto a entrar pros trevas e desdéns, e alma angustiada, veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ave Jesus, a tempestade cessa. Ave Jesus, as lágrimas se vão. Verdade, Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Nossas almas cantam: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar.
voar, voar. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, deixar esse velho mundo para trás. Voar. Glória a Deus. Acima das mais altas montanhas, acima das circunstâncias e temporais. Bata asas nessa noite, voe acima dessas circunstâncias. Esperando este vento passar, meu rumo mudar. Vou voar. Vejo grande temporal, vejo o mar se rebelar, vejo Laodiceia se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte, rasga o véu. Quanto mais problemas vêm, mais eu vou lá. Aproveite esse problema, aproveite essa fraqueza. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui na frente é maravilhoso. Tenho asas pra voar. Diga para essa dificuldade: Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Vocês que estão mais atrás, quero lhes dizer que o que Deus está fazendo aqui no altar, aqui na frente, as jovens tendo a sua experiência, o seu momento, sendo renovados, sendo cheios do Espírito Santo aqui. As jovens reconciliando aqui. O que perdi, Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza com que o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por cego, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer. Você que já recebeu oração, pode voltar. E por mais que eu lutasse, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando minha vida, quando de repente surgiu Jesus. Quem Ele é? Dono do mundo. Desceu profundo, foi no inferno pra me salvar. Glória a Deus! Tenho a chave dessa vitória, e aquele decreto por terra cair.
ser o mesmo que ao céu subir. Veio a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê Em Jesus, Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu o diabo resolveu. feliz sou Não vou parar, eu vou chegar, não desistirei até aqui, eu cheguei. Não vou parar, eu vou Chegar, não desistirei até aqui, eu cheguei. os que já receberam a oração, aqui mais na frente, vocês podem ir voltando para o seu lugar. E os demais que estão de joelho, aqui, tenha o teu momento, não se apresse de sair da presença dele. Nós temos Tente um pouco mais, um horário, então a gente já tente vai. mais amanhã, Estamos indo para o finalmente, não tenha pressa, a gente que já a vai encerrar. vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Ele vai estar lá com sua mão poderosa para te ajudar. Tente um pouco mais, tente mais amanhã, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Cristo vai estar lá com sua mão poderosa para te ajudar. Se os teus fantasmas te acompanham, se o teu passado vem pro hoje, fazendo desanimar dos teus planos, se as marcas desta vida apagam o teu viver e toda a perspectiva é morrer ou morrer, uma luz irá brilhar no horizonte da tua vida.
para frente irás andar, num caminho só de dar. Nunca mais desistirás, pois o alvo está mais perto, e tudo que Jesus faz sempre, sempre dará certo. Então, tente um pouco mais, tente mais amanhã, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Jesus vai estar lá. Algum jovem abraça o filho do pastor Daniel com aqui. sua mão poderosa. Algum jovem de Chapecó abraça vai te o Misael ajudar. do pastor Daniel aqui. Tente um pouco mais, tente mais amanhã, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Cristo vai estar lá, com sua mão poderosa vai te ajudar. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Se alguém tiver cansado aí, pode se assentar, mas nós não podemos cortar o que Deus está fazendo aqui agora. Eu e meu amigo cheios de pecado, e ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então lembrei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Pastor Jorge, lembra de Pastor Jorge, ora por aquela sei jovem que ali. o Senhor não é deste lugar. Tem uma jovem ali, ó, de Lembra verde. de mim quando no teu reino o Senhor entra. Essa de verde ali tá no chão, essa de preto aí. Eu era o pecador e ele salvador. Tá de joelho ali. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva, ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará.